Bom dia, sustentabilidade. Nós da Terra Brasilis sempre buscamos praticar o bem, seja a nossa relação profissional, seja a nossa relação pessoal. E aí por aí entramos pelos caminhos do ecoturismo, pelos caminhos do turismo cultural, pelo caminho do turismo de base comunitária, onde a gente atua junto a comunidades, turismo responsável, e no final entendemos que tudo isso faz parte de um grande nome que define muito bem, que é o turismo sustentável, é ser sustentável. Essa é a nossa grande meta. Então, começamos a produzir essa série de documentários, pequenos documentários, onde nós vamos apresentar alguns dos projetos que nós estamos trabalhando em conjunto com comunidades, em conjunto com pessoas que pensam da mesma forma sustentável, favorecendo esse tripé da economia local, da preservação ambiental e sociocultural. Então, para começar, nada melhor do que a Amazônia. Viajou de avião, plante um mundão. Uma boa forma de compensar a emissão de CO2 em suas viagens é plantar árvores, especialmente árvores nativas. Veja o site Iniciativa Verde. Pratique o turismo sustentável e viaje ainda mais feliz. Seja bem-vindo à nossa casa. Minha esposa Dora, meu filho Tiago, minha casa, sua casa. Bom, boa tarde, hora do almoço aqui no Trapiche. E a gente deu uma paradinha para falar um pouquinho sobre o turismo sustentável, né? Que ele veio realmente para abrir espaço para as comunidades participarem mais do turismo, né? Antigamente não se pensava que as comunidades estavam protegendo, já estavam há anos convivendo com a natureza e com as culturas locais. Nós achamos, né, acreditamos que esse tripé da sustentabilidade, que é ter a economia local presente, participativa, ter projetos sociais que ajudem a cultura dessas comunidades, ter a preservação da natureza também envolvida nesse processo de turismo, torna-se o que o turista hoje quer mais viver, que é a experiência. Então nós estamos aqui com a família Guedes, que há anos atrás começou esse projeto faraônico para eles, porque é uma coisa muito difícil onde eles vivem. 100% são nativos daqui, teve a influência do Florival, né, que veio aqui, não é nativo, mas trouxe com ele esse coração caboclo, e aqui se juntando, fazendo a família dele, resolveu honrar essa comunidade com um trabalho participativo, que traz também para a comunidade muitos benefícios, né? Então, Florival, dentro da sustentabilidade, um dos tópicos quando você faz um hotel é o material que se usa, né? Então, queria que você falasse. Bom, o exemplo disso aqui é o nosso restaurante, né, que foi todo construído com material encontrado na natureza. Tanto está aqui o exemplo, né? Bom, aqui nós trabalhamos em 2 períodos, né? Agora, por exemplo, como a água baixou, né? Então eu uso essa parte de baixo da recepção aqui, nova, né? E aqui a gente vai implementando, vai trabalhando a madeira, que essa madeira ela vem tudo retirada aqui da nossa floresta. Então a gente beneficia ela aqui. Meu filho e eu aqui, a gente somos os construtores, idealizadores de tudo que foi feito até hoje no Trapiche. Então, todo o material que a gente tem aqui da floresta, a gente procura usar da melhor maneira possível. Então, seja para decorar, seja para construir, seja para fazer qualquer coisa. Até mesmo a gente, quando não é a gente pega as pessoas aqui da comunidade em torno, principalmente da 15 de setembro, que é a comunidade do qual a gente faz parte, e a gente implementa aqui o trabalho com eles
eles têm uma forma de tirar essa madeira na floresta, né? E a gente aqui, a gente aprimora o trabalho para que tudo realmente é retirado daqui, né? Então, você diria qual o percentual de material vindo da floresta que tem o trapiche? bom, sem pestanejar, 80%, infelizmente, a outra parte a gente não tem como, né? Mas 80% é retirado daqui. A gente aproveita bastante aqui, ó. E também para o que faz do trapiche ser diferente é que tanto meu filho quanto eu, a minha família inteira, a gente procura, né, fazer as coisas, entrar mesmo nessa de fazer parte disso aqui, né? Então, essa é a nossa vida, a gente respira isso aqui, vive tudo isso aí. Bom, voltamos agora a outro tema, que é o tema da conservação, que talvez seria a segunda parte de um projeto sustentável. E agora vamos ouvir do Florival como é que ele trata a conservação da natureza aqui no Trapiche. Bom, a priori a minha ideia quando eu cheguei aqui foi fazer as pessoas ter um entendimento que uma árvore em pé era muito mais importante do que uma árvore derrubada. Então, ao longo desse tempo, a gente batalhou bastante e nós temos uma responsabilidade muito grande com uma área de 65 hectares aqui dentro da reserva. Então, para a gente que eu me considero pequeno, né, para manter isso é uma responsabilidade muito grande. E além do mais, as pessoas os viajantes que passam por aqui, no caso, né, eles também ajudam bastante, porque ao sair eles plantam uma árvore nativa que dá fruto. Então com certeza daqui a 10 anos nós vamos ter árvore frutífera aí que vai com certeza atrair os animais, vai com os caroças aí fazer artesanato. Quer dizer, a gente usa tudo que for possível para a gente se sustentar aqui. Tá. E isso dentro da RDS, né, que é a reserva que vocês fazem parte. Justamente, a gente faz parte da RDS Rio Negro, né, que na realidade a gente é muito mais antiga do que a reserva, mas antes mesmo da reserva a gente já preservava esse santuário aqui, como eu falei há pouco, 65 hectares para a gente, né, que é muito complicado, é difícil, mas assim mesmo a gente conseguiu fazer isso. E agora com a RDS ficou muito mais fácil, porque nós temos o apoio, né? Tem mais pessoas interessadas em preservar essa região que é muito bela, que é a nossa região aqui do Acajatuba. Tá, então vamos fechar na parte dos passeios, né? Porque além dos passeios normais que você faz, o Jungle Track, o passeio de canoa, você tem um projeto junto com o Davi, a Márcia. Sim, porque quando a gente fala assim de preservação, a gente não fala só das plantas, das árvores, etc e tal, mas falamos também daqueles animais que estão em fase de extinção, como, por exemplo, o peixe-boi, o boto cor-de-rosa, que é um animal que os predadores estão matando até para fazer isca, para pegar outros peixes, né? Então a gente aqui, juntamente com uma família tradicional aqui, que é a família do Davi e da Dona Márcia, a gente uniu força para que a gente possa justamente tentar fazer o que a gente pode para evitar essa depredação contra esses animais. Bom, bacana. Eu tive no projeto lá do Peixe-Boi com o Davi, realmente é interessante o que eles fazem aqui. E você acha que esse trabalho ajuda a preservar o peixe aqui, a passagem dele por aqui, do boto? Com certeza, porque a gente estando trabalhando com ele, a gente está mais focado nele e assim a gente vê que outras pessoas estiverem passando por aqui, tentando judiar, maltratar, pescar, a gente está focado nele, né? Então a gente está de olho, tentando proteger ele. Se acabar, a gente acha que todo mundo não vai estar nem aí mais para ele. Bom, seguimos então com a parte da cultura local, né? Que é parte também do projeto de sustentabilidade, aqui criado no Trapiche. E hoje tivemos um café da manhã muito interessante, que eu vou deixar até o nosso mestre, né, falar. Eu fiz um convite para que o presidente, o vice-presidente e a senhora que cuida da parte social da 15 de setembro, porque eles tomassem um café da manhã conosco aqui. Então foi algo muito proveitoso, até porque nós do Trapiche a gente quer interagir com as comunidades, não só com a 15 de setembro, mas com as outras comunidades. Mas a 15 de setembro porque nós fazemos parte dela e queremos que a 15 de setembro não precise de passaporte para entrar aqui no Trapiche, que eles venham conhecer também o que nós fazemos em prol
do que está acontecendo agora, né? Que a reserva chegou, então a gente tem, de fato, responsabilidade com tudo. Então a gente tem que dar as mãos, se unir e ver que a gente tem uma responsabilidade com a conservação aqui da nossa RDS, né? E que também é da cultura local que esse povo está aqui ajudando a preservar, mas também se manter. Então isso é o que a gente chama de economia local, que é um dos pilares do Trapiche, é justamente a economia local. Eu percebi hoje nessa reunião que a gente teve que foi feito já um projeto, né, que vamos pedir aos nossos clientes, hóspedes, que quando venham tragam remédios para doar, porque a comunidade precisa, a comunidade vive com dificuldade, né, na parte de saúde e educação. Então a gente está também, até como Terra Brasilis, né, participando desse projeto de tentar ajudar as comunidades aqui. Bom, estamos aqui em reunião com a comunidade 15 de setembro, com o Zico, presidente, Maurílio, vice, a Líria, que é agente de saúde. Vou até dar um close aqui nela, que está tomando um cafezinho com a gente. E o Florival, que é o proprietário aqui do Trapiche, e a conversa sobre turismo sustentável. Então, a expectativa de saber da comunidade de vocês, o que vocês acham disso, e se já tem alguma influência na economia de vocês. É muito bom, né, quando se fala em turismo sustentável. Hoje nós ainda não temos muitas parcerias com o turismo. Hoje a gente está tentando buscar esses parceiros, né, para que a gente possa influir o turismo dentro da nossa comunidade. Então, a nossa comunidade ainda não é muito grande, está começando agora. E através dos parceiros como a Trapiche, né, que hoje o seu representante aqui, com o Florival, faz parte da nossa comunidade, está tentando levar o turismo para dentro da nossa comunidade. Então o turismo sustentável seria muito bom para que as famílias pudessem tirar uma renda para que pudesse sobreviver dentro da nossa comunidade. Então o Florival pode falar, o Maurílio pode acrescentar aí, né, como é importante o turismo para a nossa comunidade. E aí, Maurílio? É importante o turismo e ter a parceria com essas pessoas que querem ajudar a comunidade, como Florival, uma pessoa que a gente conhece já, uma pessoa digna de estar representando também o turismo através da sua posada. Então seria muito importante o Florival estar conosco nessa batalha. Eu acredito que daqui a alguns anos nós vamos ser bem representados pelo Florival, porque é uma pessoa que realmente está ao nosso lado querendo nos ajudar. Então nós queremos abrir a porta dessa comunidade para o Florival, né? Estamos à inteira disposição dele para a gente trabalhar junto, né? E fazer essas coisas que é mais importante para ajudar o povo ribeirinho aqui, local, até mesmo das pessoas que vêm nos visitar, né? Através do turismo, assim, para que a gente possamos ter também uma, assim, digna de sobreviver, né? Na Amazônia aqui, preservando também rios, carapés e a floresta. Bom, agora nós vamos conhecer um dos segredos do sucesso do Trapiche com os turistas europeus, alemães, franceses. Ele está aqui dentro, ó, nesse espaço que é a Dona Dora. Tudo bem, Dora? Tudo bem. Tudo bom. Então, o que estamos preparando aí para hoje? Hoje vai sair um tambaqui assado. Esse aqui você pode preparar ele, pode fazer caldeirada, pode fazer escabeche, sopa de tambaqui ou a costela assada na brasa. Esse é o prato mais saboroso. Sim, é. Tá, e os turistas gostam bastante? Muito, gostam muito. A sopa, então, gostam bastante. Oh, que beleza. E além de peixe dos outros peixes, além do tambaqui, o que mais você... Nós temos o tucunaré para fazer caldeirada também, sopa, assado. O pirarucu pode fazer a milanesa. O assado também. Pode fazer de várias formas. Tá, a Amazônia é farta em peixe, a Amazônia tem... bastante. Então parabéns por o sucesso que você faz aí na cozinha, todos os turistas falam muito bem disso. Obrigada. Bom,
a Dora não é só uma grande cozinheira, não. Ela também é uma mulher ativista, ela é bastante ativista em relação ao empoderamento da mulher aqui na Amazônia, nas comunidades que ela conhece, atua. Então ela vai falar um pouquinho do que as mulheres aqui da comunidade trabalham. Bom, nós fizemos um curso de sabonete, né, das essências das frutas, das ervas. Aqui a castanha, por exemplo, a gente faz, esse aqui é o sabonete da castanha, da essência da castanha. Esse aqui é o da andiroba, feito dessa frutinha aqui, a essência. As essências são essas aqui. Tem também do cupuaçu, que a gente pode fazer. Tem a essência da fruta. E é isso. As mulheres estão dispostas a aprender um pouco mais, né? E cooperar, né? E fazer cooperar, parte dessa parceria que a Amazônia precisa que os casais sejam parceiros. Sim. Né? Queria te perguntar assim, e na parte de extração, coleta de castanha, por exemplo, andiroba, as mulheres participam também ou é uma atividade dos homens só? Olha, as mulheres participam. Inclusive eu faço uns doces dessa castanha aqui, muito boa. Já veio gente de São Paulo, do Rio. Recomendado para provar esse docinho que eu faço. Isso é uma maquininha lá que você corta? Aqui é uma máquina que descasca a castanha, né? Quebra ela assim, descasca e é isso. Que beleza. Eu sou testemunha do seu doce, viu? Então valeu. Obrigado aí pela informação. Nada. Maracajá, Tatuí, Itaipu, Camboinha na cachaça. Olha o céu todinho azul. Vou dar um rolê na praça.